Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Olá, muito bom estar com você mais uma vez no nosso podcast Nossa Macaé. Você sabe, é um encontro que a gente tem aqui sempre para falar das atividades positivas que acontecem em Macaé. E hoje não seria diferente, vamos falar sobre servidor público, mas vamos falar sobre a questão sindical, o dia a dia do servidor, as lutas dos servidores, e não só lutas, mas também conquistas, principalmente. Vamos conversar com ela, que é assistente social de formação, concursada na Prefeitura Municipal de Macaé como assistente social, está presidente, é a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, que você pode acessar através do @sindiservemacaé. Ela é Miriam Ceso. Prazer em te receber. Prazer é todo meu de estar aqui, de poder conversar com os nossos servidores, com os nossos munícipes, passar mais informações do que é o movimento sindical e como a gente se comporta no dia a dia pela luta na garantia dos direitos dos servidores. Eu quero começar tirando uma dúvida que era minha até 5 minutos atrás, eu acho que é a dúvida de muita gente também, sobre Miriam Ceso. E aí a Miriam me explicou o seguinte, que Ceso não é um sobrenome, mas é um codinome indicativo de uma militância de classe, não é isso? Exatamente. Todos os Cesos são assistentes sociais. Sim. A gente tem Lennon Ceso, nosso colega, Gláucia Ceso, né, Andréia, porque é Ceso desse serviço social. Eu, pessoalmente, nasci Miriam Amaral Queiroz. Sim. Então você adotou o Ceso como uma forma, um reconhece o outro. Viu aquele codinome ali, aquele sobrenome, é do serviço social. Sim, como muitas categorias hoje já se comportam assim, né? Os professores, o professor Guto Garcia, né? A deputada enfermeira Rejane, a enfermeira Lilian Bering, e assim, as categorias se reconhecem. E o serviço social não é diferente, é uma comunidade, né? A gente se acolhe, a gente troca e a gente se reconhece enquanto classe profissional. É engraçado, é impressão minha, Miriam, falar um pouquinho de serviço social antes da gente entrar aí na questão sindical propriamente dita. Eu tenho uma impressão, e se for uma impressão errada você me corrija, que ao contrário dos demais que você citou, professor, enfermeiro, doutor é uma coisa, essa é a república dos doutores, né? Mas o profissional de serviço social, ele nunca fez uma exaltação muito visível da sua existência fora dos limites da atuação do serviço social, como os médicos fazem, os advogados fazem, mas de repente a gente começa a ver pessoas se assumindo, eu sou profissional de serviço social, quero representar você, seja na Câmara Municipal, na Assembleia, no Senado ou no seu sindicato. É uma coisa mais ou menos nova ao profissional de serviço social assumir esse protagonismo, não é? Posso citar aqui a minha inspiração? Pode, deve. Eu nasci no Chapéu Mangueira, né? Fui criada no Complexo Salgueiro. Sim. Nasci no Chapéu Mangueira é Copacabana, né? Leme. Canto do Leme. Leme. Nasci no Chapéu Mangueira e há mais de meia década, né? Há 54 anos. De onde veio? Ah, já sei. Continua. Exatamente. A amiga da minha mãe que alfabetizou minhas irmãs, a minha inspiração, Benedita da Silva, que é assistente social. Então, assim, expressões no mundo acadêmico, né, a gente não falta, e político também, para que a categoria se reconheça enquanto uma força política, né? E também falar assim, é a minha profissão e para mim é uma das profissões mais bonitas que existem, porque a gente só trabalha pela justiça social, sem querer falar de outras profissões, mas existem profissionais que fazem coisas por dinheiro. O profissional de serviço social, ele só trabalha por justiça social na construção de políticas públicas.
coisas. E isso é muito bonito. E para mim é uma honra muito grande, porque eu sei que eu sustento a minha família desde quando eu me formei de uma profissão que só visa o bem da humanidade, né? E olha, eu vou te falar uma coisa, hein? Se há uma profissão que não se pode dizer que o profissional que a abraça ou faz por dinheiro é o serviço social. E aí, não estou falando isso porque o salário do profissional de serviço social é baixo, é alto. Não é isso. É porque a carga emocional que o profissional de serviço social recebe, a quantidade de demanda. Olha, eu já vi assistente social chorar. Já chorei muito também. Muitas vezes, e chorar junto com família. É uma carga emocional muito braba. Então, quem faz aquilo ali faz muito porque gosta. Ó. E a gente chora, Silvio, porque a gente é ser humano e a gente trabalha pelo ser humano, né? Então, quando a gente vê aquele assistido numa dor muito grande, não é que você vai chorar todo o tempo, você não pode deixar de dar a sua resposta profissional. Mas muitas das políticas desse país, elas nasceram desse encontro, né? Dessa mediação de família e instituição. E muitas das soluções que a gente tem hoje na sociedade vieram desse profissional assistente social. A gente tem a construção do SUS, né, que é o Sistema Único da Assistência Social, que hoje a gente tem CRAS, CREAS, onde está ali abrigado o Bolsa Família, né, e as políticas públicas para os mais pobres. Esse programa, esse sistema, ele nasce dessa profissão e dessas observações do assistente social no seu exercício laborativo. Então, assim, é uma honra muito grande, sabe? A gente ter como ganho da nossa família, o sustento da nossa família, uma profissão como essa. Uma outra coisa interessante também, prometo que eu estou esgotando o assunto do serviço social, é o seguinte. É apaixonante. Eu cresci com a ideia de que o serviço social era eminentemente uma profissão feminina. E me surpreendi quando, ainda morando no Rio de Janeiro, precisei do auxílio de serviço social na rede pública, 20 e poucos anos atrás, e me deparei com um homem. Um homem que, na época, 20 e poucos anos atrás, já tinha seus quase 50 anos. E foi um susto para mim, uma grata surpresa. Não foi um susto negativo, foi um susto positivo. Foi o primeiro profissional de serviço social homem que eu conheci, era um homem de quase 50 anos. Sim, mas temos muitos colegas homens, muitos na categoria, cada vez cresce mais, né? Também o preconceito também, porque é uma profissão que ela nasce da caridade, né? A primeira escola de serviço social em São Paulo, ela vem das senhoras da caridade de São Paulo, né? Das damas da sociedade. Então, é uma profissão que ela nasce feminina, nasce da caridade, da mulher, desse olhar, do cuidado, nasce sim com muito preconceito e durante décadas enfrentamos sim muitos preconceitos por conta disso, de ser uma profissão de mulher e achar que era algo menor, né? Você dar conta da fome, dar conta da distribuição de renda, que isso era algo menor numa sociedade capitalista. Então a gente sofreu muito com esse preconceito. Mas na luta, no dia a dia, a gente vem vencendo e muitos homens entenderam isso e também se dedicaram à profissão. Parecia um pouco aquela perpetuação do papel da cuidadora, né? Sim, da tem mulher muito, cuidadora, tem né? muito do cuidado, tem muito do cuidado, sim, dentro da nossa profissão. E às vezes, por algo que vem com a gente historicamente, pelo machismo, né, e pela imposição institucional. Mas a gente já caminhou muito nisso, já caminhou bastante. Vamos falar de sindicato. Sindicato dos Servidores Públicos de Macaé. Você está à frente do sindicato na presidência há quanto tempo? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Maluco. Queria voltar um pouquinho nesses 3 anos e meio para falar um pouco. Eu acompanhei com uma certa proximidade aquele processo eleitoral ali. Foi foi uma briguinha, né? Foi uma virada de chave, né? Foi uma virada de chave. Né? Foi uma briguinha. Como é que foi para você participar daquele processo e como é que você botou o pé no sindicato e começa a fazer uma gestão? Então, as pessoas, eu sempre fui militante, né? Desde que eu fui... minha mãe era da Igreja Batista, lá no Leme. Aí, quando eu fui da escola, né, do ensino fundamental, aí lá tinha aquela questão do ensino religioso dentro das escolas. Ali eu me aproximei da Igreja Católica. E a Igreja Católica muito próxima, né, do Partido dos Trabalhadores. Sim. Então, eu fui durante muito tempo do Partido dos Trabalhadores porque fazia aquele serviço de comunidade. Dali
saí do serviço de comunidade, eu fui para a universidade. E lá eu ingressei no Partido Comunista do Brasil. Eu fiquei 30 anos no Partido Comunista do Brasil. No PCB. PCdoB. PCdoB. Tenho muita honra. Que é o original. Sim. E lá no PCdoB eles investem muito em formação. Não que o Partido dos Trabalhadores não invista. Hoje já retornei ao Partido dos Trabalhadores. Mas essa disciplina dos comunistas, né, porque por ser pequeno tem que ser muito aguerrido, essa disciplina me permitiu ficar dentro desse espectro da possibilidade de estar assumindo essa tarefa de estar presidente do sindicato. Porque às vezes a gente quer participar, a gente quer criticar, mas assim, para tudo existe uma regra. Todo servidor ele tem o direito constitucional de se candidatar, ser diretor e ser presidente do sindicato. É bom que as pessoas saibam isso, mas as pessoas precisam entender que para tudo existe regra. E essa disciplina que a gente carrega de muitos anos de militância, de movimento sindical, de movimento político partidário, de movimento social, de movimento político partidário, nos permitiu estar apto para poder construir essa articulação junto com os colegas, que nada foi feito sozinho, porque luta não se faz sozinho, e aí a gente conseguiu dessa virada de chave, que era muito necessário no nosso sindicato. E foi uma virada de chave, como é que eu vou dizer assim, trazendo para o sindicato um grupo, né, uma presidente e um grupo, meio que chão de fábrica, né, assim, os servidores espalhados pela gente da guarda, gente da administração, mas todo mundo ali de desempenhando funções de ponta. Ninguém de nível gerencial, não que alguém de nível gerencial de carreira de serviço público não possa ser presidente do sindicato, não é isso. Mas parece que é mais representativo quando está ali na cabeça da entidade sindical alguém que é do chão de fábrica. Você vê dessa forma também? Concordo plenamente. E aí a formação é que vai ditar, né? A formação é que vai ditar, porque os grupos que você pertence, como você fala, de gerenciamento, não que as pessoas não deixam de ser servidores, não deixam de ser importantes, mas esse contato, esse dia a dia com esse chão de fábrica, mais o processo de formação é que vai forjar o sindicalista, sabe? Que é uma coisa que eu posso falar aqui que o nosso prefeito não perdeu, entende? Que quando ele tem aquele gosto, né? Não sei se todos sabem, pode contar aqui, que ele foi um sindicalista e ajudou a fundar a Central das Trabalhadoras dos Trabalhadores, o qual o nosso sindicato é filiado hoje. Então, assim, não perde. Quando você senta na mesa para negociar, você pode chamar esse sindicalista para conversa, porque ele compreende melhor ele tem escuta, né? Exatamente, compreende melhor aquilo que você está falando. Então, assim, a dedicação e a formação é que vão forjar esse trabalhador e que vai dar essa virada de chave. O que aconteceu bastante com a gente aqui, como nós ficamos quase 2 décadas sem uma renovação nos quadros, o grupo que entra, ele entra muito chão de fábrica, e aí a gente passa por esse processo de transição nessa gestão. Se depara com uma realidade muito, muito inesperada? Para quem estava vindo de processo de formação, não muito, né? É muito desgastante, porque você pegar um sindicato zerado, né, com dívidas e sem documentação, sem nada que possa dar essa continuidade, uma transição, é muito difícil. Não é uma tarefa fácil, mas eu acho que a gente está conseguindo trabalhar bem, principalmente porque a gente foi muito orientado, não só pela nossa federação, como pela nossa central, a buscar esse caminho que é o diálogo junto ao governo, né? Porque quando você não tem força, você não tem os canhões, você tem que ter... Tem que ter lábia, né? Posso dizer, vamos citar Ariano Suassuna, né? A arma a esperteza é a arma do pobre. Então, assim, para cada momento da luta, você vai eleger uma nova ferramenta, um novo instrumento de enfrentamento, né? E quando você não tem os canhões, você tem que procurar outro. E dessa gestão tem sido o diálogo. É o que tem dado bastante resultado para a gente. O papo, as negociações, nessa gestão, elas fluem. Fluem, porque, vou te falar, eu como militante, como comunista, a gente tem muita resistência. E eu canso eles, sabe? Porque assim, eu vou lá na porta de Ari porque tem que resolver. Ari, o Aristófanes, secretário de Aristófanes gestão. querido, né? Secretário Municipal de Gestão de Pessoas. Acho que a nova denominação é essa, né? Exatamente. Nunca deixou de nos receber. Foi o secretário que mais nos recebeu até hoje. Legal. Mas assim...
chegou lá, eu tenho um problema para resolver. O Ari pode me responder, pode me atender? Aí o secretário vai lá, olha, ele vai te atender, mas você tem que aguardar. Eu fico 2, 3 horas, e isso assim, e todo dia, se preciso for, para poder resolver. Porque a gente tem essa resistência, sabe que as coisas não são fáceis, né? Então a gente sufoca ali, na elegância, nunca diz, mas estou aqui te esperando. Tem uma agenda para mim, doutor Fabiano? Tenho. Quando? Já mando. Quando? Entendeu? E aguardo na disciplina, com muito respeito. Hoje a gente acessa praticamente todos os secretários, todos, nesse mesmo modelo, né? E graças a Deus, uma coisa que tem acontecido bastante é que toda vez que a gente tem a oportunidade de estar com o gestor, Miriam, você cobra, mas você é sempre com muito respeito. Mas a gente não pode deixar de cobrar e não pode deixar de colocar as demandas. Não tem nada, Silvio, que eu fale com o servidor, que o servidor fale para mim que eu não tenha deixado de falar para o gestor e para os secretários. Está vendo que isso daqui está errado, né? Isso daqui tá... Quando não tem acordo nenhum, já sufocou, já fiquei mais de um ano com aquela pauta, eu vou ajuizar. Não tem jeito. E a gente vai para a justiça e a gente ganha muito. A gente ganha pra caramba. Hoje a gente tem 100% de aproveitamento no PAD, que é o processo administrativo disciplinar. Não perdemos nenhum. Nenhum servidor perdeu a matrícula quando buscou o auxílio jurídico do sindicato. Nossos processos de PCCV que estão na justiça, nós temos 100% de aproveitamento. Estamos lá aguardando o IRDR. Mas se ele vier positivo pra gente, que a gente acredita muito por conta da tendência da manifestação positiva do Ministério Público, os desembargadores tendem a acompanhar, que foram favoráveis aos servidores, todos que estão ali vão receber, ou então a gente vai ter condições de sentar e negociar com mais força junto ao gestor, né, num possível acordo, no que vier, para que seja feita reparação aos servidores dessa questão do PCCV e da progressão, né? PCCV, que é o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, não é isso? Exatamente. O que pegou no caso? Eu lembro que o pessoal da Secretaria de Educação teve 2 PCCVs, né? Os servidores da educação, que aparentemente foram vantajosos para o pessoal da educação. Mas outras categorias não tiveram essa mesma prerrogativa de poderem ser enquadradas num PCCV. Como é que ficou esse negócio? É importante você colocar isso porque, assim, nosso município, ele tem uma coisa muito diferenciada, porque a gente tem aí 6 ou 7 PCCVs. Eu sempre fico na dúvida se são 6 ou são 7, né? Tem dos contadores, tem dos procuradores, tem da guarda, tem o geral, que é desse 196 que a gente está discutindo na justiça do IRDR, e tem o da educação por conta do Fundeb, que é uma legislação específica. Que é aquele dinheiro próprio que vem do Ministério Federal carimbado. É fundo a fundo. Lá do governo federal. Exatamente, ele tem regra própria. Então a educação ela é diferenciada por conta disso, né? E às vezes as categorias elas não compreendem. Como agora acontece com os agentes comunitários de saúde, que já tem seu piso estabelecido, ou os enfermeiros, né? Porque o nosso município ainda está bem, mas outros municípios do Brasil afora, que tem tamanho continental, as categorias passam muitas dificuldades. E aí o governo federal, os trabalhadores precisam se organizar nacionalmente para uma intervenção do governo federal. E assim acontece com a educação, com a saúde e outras categorias. Então, uns avanços e outros não. Mas a gente precisa estar sempre reunido para poder estar buscando os direitos de todos os trabalhadores. A gente está falando, servidores públicos de Macaé, o Sindiserv tem abrangência também sobre o corpo de servidores da Câmara Municipal, não tem? Sim, de todos os servidores. Todos os servidores em nível de município. A gente está falando de um universo de quantas mil pessoas ao todo? Hoje algo em torno de 13 mil. 13 mil pessoas ao todo. Servidores concursados. Porque a gente considera que nomeados, comissionados, cargos de confiança... Ainda assim, o sindicato ele tem responsabilidade sobre esses trabalhadores. Vamos supor que aconteça um sinistro com os trabalhadores. Lá, vamos dizer o quê? A prefeitura demita todo mundo, não pagou naquele mês. Não deu 13º. O sindicato representa. O trabalhador nomeado. Contratado, seja ele, tenha ele com qualquer relação. Porque, independente, uma coisa que eu gosto sempre de falar, independente da forma que as pessoas ingressaram na prefeitura, são trabalhadores. Trabalhador é aquele que vem ao mercado vender a sua força de trabalho para prover o sustento de sua família. Então alguém tem que fazer a defesa dele. Quem faz a defesa, a sua entidade de classe, o sindicato. E aí, quando a gente pega
contratados, nomeados, cargos de confiança, mais os estatutários concursados, a gente sobe isso aí de 13 mil para uns 15 mil e pouco. Acho que um pouco mais até. O RH fala algo em torno de 17, 18 mil. É bastante gente, bastante gente. Mas a cidade é grande, né? A cidade é grande. Hoje a gente tem um hospital regional, um hospital HPM, por exemplo, que é um hospital regional. A gente atende, eu sou plantonista no HPM, a gente atende de Saquarema, já atendi pacientes de Minas Gerais. Entende? Então aqui, nossos vizinhos, Quissamã, todas as cidades do entorno, pequeno, todo mundo usa o HPM. Principalmente trauma, né? Acidente, trauma, coisa mais pesada, né? Sim, e às vezes não só isso. A gente tem aí hoje, coisa que a saúde fala bastante, nós somos algo em torno de 250 mil para o IBGE e temos 350 mil cartão SUS. Isso é atenção básica, não é o cara que sofreu um acidente na BR-101 e a ambulância trouxe pra gente, não. Esse cara, ele mora lá em Unamar, em Cabo Frio, ele tem um cartão de SUS como se ele estivesse residindo aqui na Janor Caldas, e ele vem aqui atrás no postinho de saúde para fazer o preventivo, para colher exame, entendeu? Então é muita gente. É muita gente, realmente. Há um tempo atrás, você não era presidente do sindicato ainda, eu vi começar, morreu no Nascedouro, esse movimento que eu vou falar, eu vi começar um movimento com algumas pessoas do sindicato na época. Eu tinha um programa de rádio, essas pessoas me procuraram na rádio para tratar disso, que era um movimento que buscava incentivar os servidores que trabalhavam em Macaé, mas que não eram eleitores em Macaé, que não votavam em Macaé, para que transferissem os seus títulos de eleitor, julgando que isso, por si só, seria um fator de aumento da força do servidor perante a opinião pública, mas perante principalmente o poder público. Isso faz algum tempo, esse negócio sumiu, nunca mais falou nisso. Como é que você vê essa situação? A gente sabe, por exemplo, servidores que trabalham em regime de plantão não fixam raiz na cidade normalmente. O cara que trabalha 24 por 48, 24 por 72... 24, 120, 24... que mora em Niterói, mora em São Gonçalo, mora em Campos. Eu conheço muito servidor que mora em Campos do Goytacazes, da Guarda Municipal principalmente, conheço bastante. Como é que você vê essa questão da relação do trabalhar na cidade e não ser enraizado na cidade? Triste. É triste porque todo mundo perde. O munícipe perde, o servidor perde, o trabalhador perde. A gente tem que estar sempre envolvido. Desde, como eu te falei, que eu sou militante e faço movimento social desde sempre. Quando eu passei no concurso, que eu fui chamada para aqui, em 2012, eu logo transferi o meu título. E eu vou te falar que Deus sabe tanto da vida da gente, tem um plano em cada criatura, que eu transferi o meu título para Macaé, morando em São Gonçalo, e me colocaram para votar ali no Irene Meirelles. Sim, aqui na Ibitiba. Quando eu tive a oportunidade de comprar minha primeira casa, foi exatamente do outro lado da rua. Já estava tudo programado. Mas é importante, primeiro, que o trabalhador dispute as instâncias de poder. Primeira coisa, a classe trabalhadora, ao longo das últimas décadas no mundo, vem perdendo esse protagonismo. Né? Hoje a gente elege, tem uma professora nossa, a Laura, que ela fez um texto sobre isso, que quanto que o trabalhador deixou de eleger, ela fez sobre Brasília. Quantos deputados federais? Antigamente você tinha o próprio Luiz Inácio, né? Vicentinho, o Paulinho da Força, Medeiros, né? Zé Rainha pelo MST. Então, o trabalhador, ele vem perdendo esse protagonismo, né? E a primeira coisa, para você estar organizado, para você retomar esse protagonismo, é você se reunir com os seus, né? Que a disputa ela vai se dar ali, com as suas forças, com as suas bancadas. Hoje cresce a bancada da bala, a bancada da Bíblia, a bancada de não sei o que lá, a bancada de não sei o que lá, só a bancada dos trabalhadores que só encolhe. E com isso, os nossos direitos, eles também recuam. Hoje a gente já tem, a Isa Vicente fez um material maravilhoso no dia 1º de maio. Quem não viu, vá lá olhar o material de Isa Vicente sobre a questão da juventude e a CLT.
A juventude hoje é envergonhada de ser CLT, todo mundo quer ser PJ sem direito nenhum, sem direito a férias, sem direito a 13º, sem direito a nada. E estão defendendo isso de uma maneira que eu acho tão estranha, rapaz. Tem gente preferindo ser influencer do que, não quero saber de CLT, não. Eu sou dono do meu tempo. Eu acho que o cara pode ser influencer, mas ele vai ser contratado de uma agência que dê todos os direitos para ele. Sim. Entendeu? Eu investi na minha filha em cultura, incentivei que ela fosse produtora cultural, mas ela é funcionária de uma empresa que ela tem 13º, tem trabalha 44 horas semanais, carteira assinada. É isso, vamos fazer cultura, alimentar a alma, vamos, mas cultura, o trabalhador da cultura, ele não precisa ser um trabalhador que não tem direito nenhum e não deve ser. Concordo. Né? Então, isso começa com a organização da classe trabalhadora. Por isso que a gente fala, o primeiro ato para você falar do sindicato, né, falar de direitos dos servidores, é você se filiar ao sindicato, ir às assembleias, disputar as assembleias, disputar as eleições, porque isso é saudável. Sabe? A luta de ideias, o confronto, sabe? E isso é saudável. O que não é saudável é você se afastar dos seus. Isso que você falou é muito interessante, porque eu não acredito, eu me arrisco a dizer, duvido, que essas pessoas que você rememorou aqui, que egressas do movimento sindical, que passaram pelo Parlamento, pela Câmara Federal, pelo Senado, se elas estivessem em 2016, 2017, em atividade, não tivessem sido por razões diversas alijadas do processo político como foram, por motivos diversos, nós não teríamos, por exemplo, o advento de uma flexibilização das leis trabalhistas, como o Michel Temer fez, praticamente dilacerando a CLT, criando uma porção de jabutis, uma porção de armengues, de carteira verde-amarela, de contrato intermitente, E você vê a primeira atitude do governo, antes de começar a surrupiar os nossos direitos trabalhistas e sociais, qual foi? Tirar o financiamento das entidades de classe. Sim. Asfixiou os sindicatos. Exatamente. Aí o sindicato fica sem dinheiro para levar um ônibus para Brasília. Olha só, tem muitos anos que eu não vejo ato em Brasília. O que a Miriam está falando é o seguinte, foi o fim do imposto sindical. Exatamente. Começou ferindo de morte os sindicatos ali. Exatamente. Você tira todo o financiamento dos sindicatos e como que o sindicato vai fazer luta? Porque, como eu sempre digo... Isso é dinheiro, né? O sindicato não vive de fotossíntese. Né? O outdoor que a gente coloca na rua, ele é dinheiro, entendeu? Então, todo o movimento assistencial que a gente faz hoje dentro do sindicato, que é estatutário, que visa também esticar o dinheirinho do trabalhador, ele precisa de dinheiro. Hoje a gente tem médico dentro do sindicato, doutor Carlão, pessoa querida. Hoje a gente tem um psicólogo, Silvio, que ele atende os trabalhadores vítimas de assédio moral. Porque esse trabalhador, por mais que a gente faça a defesa dele na justiça, que o judiciário é que faz justiça de verdade, né, com o trabalhador, ele fica magoado naquele processo. Ele sente a última das pessoas quando ele sofre um assédio. Né? Então, a nossa psicóloga, ela é especialista, ela trata essas feridas. Um especialista que sabe tratar disso. Mais do que a gente abraçar e a gente dar um colo, é você ter um profissional que vai tratar isso naquele servidor. A gente tem dentista, que a gente chegou lá no sindicato, tinham 2 cadeiras e a gente falido de dívida, aí eu queria vender as cadeiras. Ela, vamos vender. Aí a minha tesoureira falou assim, Miriam, não era melhor a gente dar continuidade? Porque o pessoal gosta do dentista. O dentista fazia limpeza e restauração. Aí eu, como boa menina, se eu vou fazer, eu vou fazer de verdade. Não vou fazer de brincadeira, não. A gente colocou dentista todos os dias. Além da restauração, a gente colocou canal, a gente colocou implante dentário, clareamento. Hoje a gente coloca aparelho. Tudo isso a 0,800 para o servidor filiado ao sindicato. Ele paga a conta e ele tem o serviço. Né? Então, assim, além dele pagar o jurídico, as nossas ações para fazer reparação em seus direitos, ele também estica o dinheiro. Porque se você vai, por exemplo, fazer um implante dentário, é R$3.500 aí na rua. Um dentinho. Um dentinho. A gente fez agora, na sexta-feira, 2 protocolos que custam algo em torno de 25, 30 mil. O servidor nem tem esse dinheiro para fazer. Mas se a gente se junta, né, a gente é forte. Aí a gente consegue fazer. Hoje faz o meu, amanhã faz o seu, depois faz do outro, depois faz do outro. E assim a gente vai dando dignidade, saúde bucal e esticando o dinheiro desse trabalhador. Entende? Então o importante é a classe trabalhadora se manter unida. É isso que vai fazer a diferença.
Não as diferenças internas. As diferenças nós vamos ter porque nós não somos iguais. Nós pensamos diferentes, mas a gente tem que construir a nossa luta, a nossa unidade do lado de cá. Patrão é patrão, trabalhador é trabalhador. A gente não precisa viver em guerra, mas a gente tem que saber quem é o seu que está do seu lado. Isso você tem que saber. Essa dúvida você não pode ter. Você acabou entrando num ponto que eu ia abordar mais adiante, que era o seguinte: esse processo não é mero acaso a demonização do sindicalismo, né? Não é, aquilo é um projeto. Demonizar o sindicalismo foi um projeto para, no final das contas, enfraquecer o trabalhador brasileiro de modo geral. Olha, o trabalhador precisa compreender que hoje nós temos 2 projetos em disputa na sociedade. Um projeto onde o Estado ele é provedor e outro projeto onde todo cidadão vai ao mercado comprar todo tipo de serviço. E quando o Estado ele vai ficar minimitório, ele vai ofertar um mínimo. E esse mínimo que o Estado vai ofertar, ele ainda vai ofertar com terceirização, com precarização da classe trabalhadora. Porque hoje a gente vive um processo de desindustrialização no Brasil. E os empresários não têm para onde fazer dinheiro. Então, para onde eles fazem dinheiro? Para cima do Estado. Ó, eu te vendo recepcionista, eu te vendo porteiro, eu te vendo trabalhador. E aí ele fica na minha folha, não fica na folha do Estado. E para isso é necessário você acabar com os servidores públicos. Não existe espaço para o servidor público. Porque, principalmente, a primeira função do servidor público é ser o grande fiscalizador do Estado. Porque a nossa estabilidade, ela não é estabilidade assim, o servidor não pode ser demitido, ele tem emprego pro resto da vida. Ele, o trabalhador, o servidor público, ele tem estabilidade para garantir a ordem, que seja cumprida a lei, a legislação vigente desse país. E tem que ser falado uma outra coisa também, desculpa. Desculpa te interromper. A estabilidade do servidor público só existe porque foi vamos dizer assim, uma compensação por não serem abrangidos pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A estabilidade nasce daí. É uma compensação. Porque antes, quando os trabalhadores seletistas mesmo, todos os trabalhadores de rede privada, quando eles alcançavam 10 anos de empresa, me desculpe aí os advogados, se eu me confundi nisso um pouquinho, porque eu sou de serviço público, mas assim, um pouco da minha memória. Ele adquiriu uma certa... acho que em 10 anos, mais ou menos, ele adquiriu uma estabilidade naquela empresa. E aí, essa estabilidade, ao longo da história, foi trocada pelo Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, FGTS, que aí quando ele é demitido, ele tem aquela grana para ele poder se sustentar até que ele possa se recompor no mercado de trabalho. E tal. O servidor público não tem isso. Mas a nossa estabilidade, ela não está ligada exatamente a esse fundo de garantia. Existem correntes que defendem que a gente tenha até algum tipo de fundo de garantia para que a gente, quando a gente vier a se aposentar, a gente tenha alguma coisa pra gente. Sei lá, sacar. Exatamente, que hoje a gente não tem. Mas ela é especificamente, prioritariamente, para que a gente possa fazer a defesa. Lembra daquele caso do delegado federal? No caso do Bolsonaro, não, eu não vou fazer isso porque eu não sou nomeado, acho que é uma história assim, eu fiz concurso para delegado, né? E aí essa estabilidade, no caso das vacinas, também no caso das vacinas, a estabilidade garantia aos trabalhadores que eles se mantivessem firmes e não fossem demitidos. E bancassem a decisão deles enquanto servidores, eu lembro bem. Exatamente, então se é servidor público é isso, você fala, não vou assinar esse documento porque isso é ilegal, eu vou denunciar isso porque isso aqui é ilegal. A lei não diz isso. Essa estabilidade, a estabilidade não é simplesmente para o servidor público, eu tenho um emprego que eu não vou ser demitido. Né? É importante, porque demonizam muito o trabalhador público por conta disso. Ele não vai trabalhar porque ele não pode ser demitido. A gente já ouviu o vereador falar isso, deputado falar isso. Né? Ele não faz isso porque ele não pode ser demitido. Mas a história não é essa. É para que a gente garanta a lei é a ordem. Essa é a função do servidor público. Maravilha, maravilha. Quem quiser, desse universo todo de servidor, a gente sabe que tem muita gente que não é filiado ao sindicato. A filiação ao sindicato é um ato unilateral, de vontade. Quem quiser pode procurar o sindicato. Como é que faz isso? Tem um rito especial para quem quiser se filiar?
É aquela folhinha básica que a gente tem de protocolo para fazer pedidos, né? Pedidos de atestado, tudo isso. A mesma fichinha a gente preenche ali. É própria e assim... É importante que as pessoas saibam que o sindicato, o dirigente, o que está à frente do sindicato numa gestão, ela não pode impedir a filiação de nenhum servidor, assim como não pode desfiliar. Só quem pode desfiliar um servidor é uma assembleia, né? É um ato coletivo, e o servidor ele precisa manifestar essa vontade preenchendo essa ficha de protocolo no sindicato, que aí ela é enviada para o RH para que seja efetuado os descontos, aí ele possa gozar de tudo que assistencial que o sindicato tem. Por quê? As outras questões, como PAD, processo administrativo disciplinar, PCCV, todos os servidores têm direito a ingressar no sindicato sendo filiado ou não. É muito importante que a gente diga isso aqui, Silvio, porque às vezes o servidor ele sofre um PAD, né, que é o único momento que ele pode perder a matrícula dele através de um processo, e ele não sabe a quem recorrer, ele não tem direito, não tem dinheiro para um advogado, né? E ele tem que saber, ele precisa saber que ele pode procurar o sindicato, porque o sindicato é obrigado a dar assistência jurídica a ele, sendo ele filiado ou não. Isso é muito importante que ele saiba disso. E a questão do PCCV, nós abrimos para todos os servidores filiados ou não também ingressarem através do sindicato, porque a gente via muito servidor sem dinheiro para dar aquele dinheiro de entrada para o advogado aqui fora. Não é que o advogado aqui fora esteja errado, é porque ele vai ficar acompanhando aquele processo 5, 6, às vezes 10 anos. E ele precisa se manter, porque ele também é um trabalhador, né? Mas o servidor não tinha dinheiro e deixava de ingressar. E o que a gente fez? Um acordo. Todo servidor filiado não paga nada para fazer o processo, nem na entrada e nem na saída. O servidor que não é filiado, ele não paga nada na entrada quando terminar o processo. No final de tudo, ele vai pagar 20% para o fundo do sindicato. Só isso, entendeu? Depois, quando ele receber. Esses são os 2 momentos que ele não precisa ser filiado para poder ingressar. Agora, as outras questões assistenciais, dentista, médico, aí é necessário que ele dê a contribuição dele. E a questão política também. Quanto maior o sindicato, mais forte a gente fica, né? A gente faz uma assembleia, às vezes as pessoas reclamam de questão de dissídio. Nós somos 13 mil só de filiados. Se a gente faz uma assembleia ali na Rua da Igualdade, coloca 3 mil fechando a rua, a gente senta com muito mais força na mesa de negociação. Com certeza, com certeza. É isso que o trabalhador precisa entender. Vai lá na assembleia, não precisa gostar da presidente, dos diretores, mas vá à sua assembleia, sua entidade de classe, lá na casa do servidor, né, que é o sindicato, a sua entidade de classe. Vá lá e fortaleça essa entidade. Que é aquela coisa de olhar o sindicato como a sua entidade representativa, de fato, não é? Exatamente. Você não precisa dizer amém para ninguém que está ali dentro, sabe? Ninguém precisa amar Miriam, nada disso, sabe? A gente faz disputa política porque é um campo político, né? E na política a gente só cresce com a diversidade. Às vezes as pessoas enxergam coisas que a gente não está enxergando, porque a gente não é perfeito. E as pessoas vêm e ajudam a gente a caminhar melhor na nossa gestão. A próxima pode ser a dele. Sem contar também que não sejamos ingênuos, né? O ser humano faz política o tempo todo. Tudo é política. Na vida, tudo são escolhas políticas, são buscas políticas e consequências políticas. Queria saber, você falou rapidinho de assistência, você falou da saúde, dentista. Hoje, qual é o leque assistencial do sindicato a quem é afiliado? Então, é o que eu coloquei, que hoje nós temos os serviços de... Tinha um atendimento oftalmológico, uma época teve, não teve? A gente tem parcerias. Tem parceria com a... Vou fazer um comercial, com a Ótica Diniz. Vai lá, tem desconto do sindicato, Ótica Diniz. A gente tem a questão do psicólogo, que é nosso, do médico, e o nosso carro-chefe, que é a odontologia, porque é muito cara. E durante os anos, a gente teve aí 6 anos sem reposição inflacionária, né? E aí chegou aí a 50%, um pouco mais, de perda salarial. Isso. O dinheiro, quando ele diminui, o servidor, a tendência dele é começar a se negligenciar. E aí começa, eu vou pintar meu cabelo em casa, não vou na manicure essa semana. Você começa a ir cortando ali, o dentista vai ficando para depois, e isso é saúde. Então a gente investiu muito pesado na saúde bucal. Saúde estética, que mexe com o psicológico. Exatamente. Mas a saúde bucal, assim, se eu não cortar meu cabelo em casa, eu não vou morrer disso. Agora, a minha saúde bucal, ela pode me levar a óbito. Sim. Entendeu? E assim, os nossos servidores são na maioria
maioria das vezes idosos, porque a gente não tem concurso há 12 anos, e quando o mais novo entrou com 18, então, no mínimo, ele tem 30 anos. Certo. Né? Então, ele tem servidor aí de 54, igual a mim, de 60, né? E a saúde bucal dele completamente deteriorada. Né? E a gente faz hoje uma recuperação completa dessa saúde bucal do servidor. Legal. Você falou de dissídio, houve uma mudança na database dos servidores. No ano passado, havia uma expectativa muito grande sobre a reposição de salário em função de uma perda histórica que está registrada aí de gestões passadas que não deram os devidos 6 anos de zero de inflação. 6 anos, sequer a inflação foi reposta 6 anos. em 6 anos. Isso gerou um passivo que está aí na casa de 40 e poucos por cento. Não, mais. 47 é da educação, porque teve, por conta da questão do Fundeb. O Fundeb amenizou um pouco. Exatamente. Mas do restante da turma... Algo em torno de 55% a 60%. 55% a 60%. E aí, como forma de começar a mexer um pouco nisso, houve uma proposta de alteração na database do dissídio. Por quê? Porque no ano da eleição em que se esperava um aumento mais substancial, a legislação, o calendário eleitoral não permitiu. Como é que foi ajustado isso para que nos próximos anos, num próximo ano eleitoral, isso não aconteça? Olha, Silvia, a gente pegou o sindicato numa situação muito difícil, mas nós tivemos grandes avanços. Né? Mas como a gente está num mar de muitas dificuldades, às vezes fica difícil as pessoas enxergarem. É muito bacana você fazer essa pergunta, porque a gente tem a oportunidade de colocar algumas dessas vitórias aqui. E, é o meu legado esse, da nossa gestão. A gente conseguir antecipar oficialmente esse calendário eleitoral. Aí, como você mesmo falou, no ano eleitoral, o dissídio, dentro do calendário, ele não pode passar da inflação. E no ano que a gente estava bem, a gente não pôde, porque a gente ficou preso. Então, a proposta do sindicato foi a antecipação desse calendário. E dentro desses diálogos com a gestão, o que ficou acordado? Que ele vai ser antecipado de maneira escalonada. Vai ser assim... ano que vem, esse ano nosso dissídio de maio, Isso. Ano que vem ele vai ser em abril, em 2026, 2027 ele vai ser em março e 2028, no próximo pleito eleitoral, onde nós poderíamos ser pegos de novo por essa armadilha do calendário, nós já estaremos em fevereiro. Certo. Né? Aí ele sai dos 6 meses anteriores ao pleito. Ao pleito, aí a gente pode fazer uma negociação tranquila. Isso. Que nem o servidor e nem o gestor que estiver na cadeira não vai ser prejudicado. Porque essa é a vedação. 6 meses antes da eleição, os municípios não podem dar aumentos acima da inflação. 6 meses antes. E a database era maio. Mês 5, com 6,11, passava pela eleição, portanto, você não poderia dar. Com a antecipação, você ganha uma margem para poder, sim, negociar. Um aumento mais real, negociado. Negociar e ninguém ser prejudicado. Nem o gestor, porque a gente tem que entender que a gente está trabalhando com político. Ele tem uma lei, Ele tem lei a cumprir. Ele tem lei, óbvio. E a gente tem que entender isso. Com quem é que a gente está negociando? Sim. Né? Quem é o nosso patrão? Qual o perfil dele? Como que se trabalha? Né? Então, assim, se ele tem pretensões à reeleição, então tudo isso você tem que pesar nesse momento. O que as pessoas não acompanharam ainda, não se apropriaram, vamos falar assim, dessa questão da antecipação, é que nós vamos passar durante 3 anos tendo reposição inflacionária a cada 11 meses, enquanto todos os trabalhadores têm reposição a cada 12 meses. Mas não conta para ninguém. Para fechar, para fechar com chave de ouro, eu queria falar de uma vitória importante, recente, que o sindicato estava no circuito, que foi a questão do pagamento de um passivo que já vinha tirando os nervos de muita gente da questão daqueles servidores, do grupo de servidores que tinham as incorporações por funções gratificadas que viraram salário ao longo do tempo e que foram retiradas numa cajadada de forma abrupta na gestão passada. Recentemente agora foi aqueles que aderiram ao acordo com a municipalidade, receberam os seus valores acumulados com os descontos indevidos, mas enfim, receberam. Como é que culminou essa negociação e fala um pouquinho dessa mini-novela. Foi uma minissérie, não chegou só a novela, mas foi uma minissérie. Com algumas temporadas. Algumas temporadas. As primeiras temporadas na outra gestão. Isso, né? E aí a gente encontrou já... Assim, só rapidinho para falar assim, olha, a gente encontrou o sindicato com 6 anos sem reposição inflacionária. Isso. E diante dessa postura, de diálogo e
observar quem é o nosso gestor e tentar chegar nele, a gente já conseguiu mais de 20% de reposição. A gente, para quem vinha há 6 anos sem nada, ou com zero, a gente caminhou bastante. A gente caminhou bastante nisso. E fora as outras vitórias que quem quiser acompanhar, acompanha lá no Sinserve que vai ver. A questão da incorporação, o que a gente fez? Quando a gente fala assim, nem todo mundo precisa gostar da gente, mas a gente precisa ter respeito. Né? E já é um grupo que vinha caminhando há muito tempo e muito desesperançoso, né? de vir a ter uma vitória nesse processo. O que a gente fez? A gente chamou esse grupo na liderança do Luiz Carlos, na liderança do Luiz Carlos e alguns advogados ali, servidores que já tinham feito curso de direito e acompanhavam de perto o processo. Mas a experiência do nosso advogado, o doutor Cristiano, que conhece muito de serviço público, ele conseguiu se debruçar com muito carinho no processo, junto com esse grupo de servidores, e ali viu uma possibilidade da gente vencer aquele processo. Aí, como dizem no popular ali, deu um cavalo de pau no processo, e aí a prefeitura não teve para onde fugir. Aí o que eu digo? Foi obrigada a chamar a gente para um acordo. Né? E aí, com o diálogo, com o respeito, foi feito o acordo e aí a gente conseguiu fechar esse processo, como você disse, com chave de ouro. E acordo é aquilo, né? Você cede um pouquinho, ganha, todo mundo perde perde um pouquinho, é um estica e puxa. E no final das contas fica bom para todo mundo e o pessoal ficou feliz, né? Exatamente. E assim, chamar, respeitar o servidor. Porque se desse bom ou se desse ruim, quem ia sofrer eram aquelas pessoas. Então a gente procurou respeitar muito aquele grupo, ouvir muito, reunir bastante com aquele grupo, principalmente nosso jurídico, para que a gente encontrasse uma solução ali para aquele caso. Semana passada eu estava num evento, tomando uma cerveja, ouvindo uma música com os amigos, e aí encontrei com um servidor que 2 dias depois de ter caído na conta, esse dinheiro acumulado, e ele falou para mim, cara, eu estava perdendo a minha casa e eu quitei o financiamento da minha casa. Com esse dinheiro do acordo. Eu quitei e eu estava quase perdendo, eu estava com cartinha da Caixa Econômica já para me mandar para leilão. Ai, cara, que bacana. E você não sabe como você faz bem pra gente, você tá falando isso. Porque a gente vê que a nossa caminhada faz a diferença na vida do outro, sabe? Isso é muito importante ouvir essas coisas. Miriam Queiroz, Miriam do Serviço Social, CESO, né? Queria agradecer muito a tua presença aqui. A gente que agradece. É bom para a gente esclarecer um pouco a importância do sindicato, de fortalecer os sindicatos de um modo geral, de entender que o sindicato ele não é um inimigo, o sindicato é uma ferramenta que trabalha ao seu favor. Você pode até... por questões ideológicas, de posicionamento político, não achar que os sindicatos são braços de ideologia partidária, de certa forma sim, porque eles nascem de uma ideologia que é a mesma ideologia de um campo ideológico político partidário, o que é muito natural, assim como os sindicatos patronais nascem de braços político-ideológicos de um determinado campo político, que é o dos patrões, que é diferente do campo político dos trabalhadores. O mundo é feito de campos, né? E, repito, toda escolha é sempre uma escolha política. Você não pode nunca esquecer disso, hein? Queria agradecer muito a tua presença, deixar já marcado aqui um próximo papo em breve, para a gente falar mais do sindicato, atividade sindical, mais coisas sobre os servidores também, e desejar sucesso na gestão. A gente é que agradece e convida todos os servidores a estarem presentes dentro do nosso sindicato, porque cada servidor é importante. E agradecer os amigos, que a gente tem feito muitos amigos pela cidade, vereadores, secretários, figuras políticas antigas que já atuaram na nossa cidade, né, que ajudam a gente com conselho, né? Até Fernando Passeado, vou falar, citar essa pessoa que ajuda muito a gente lá no sindicato. Secretário de Comunicação de Macaé. E assim, são muitas pessoas, citar nomes é até ruim, porque muita gente ajuda, todo mundo sabe que eu tenho um carinho enorme pelo meu amigo querido Igor Sardinha, né? Os secretários todos, o próprio gestor, o doutor Fabiano, que é uma pessoa, um amigo nosso, e os servidores que estão lá, que não são diretores, mas que estão com a gente. Queria dizer que toda quarta-feira de manhã a gente tem reunião dos jurídicos de 9 a meio-dia com a diretoria e a gente recebe os sindicalizados que querem estar lá naquele papo, se atualizar do que está acontecendo no sindicato e contribuir com as suas ideias toda quarta de manhã no nosso sindicato. Então, assim, é no coletivo que a gente constrói a nossa luta. Muito obrigada. É isso aí, gente.
Esse é o Nossa Macaé. Você sabe, o encontro que a gente tem sempre para falar daquilo que de melhor acontece em nossa cidade. Eu sempre lembro, se você ainda não é assinante do canal TV Câmara, assine o canal, ativa lá o sininho das notificações, porque aí você vai receber a informação sobre conteúdo novo. Peço também para que você compartilhe com os amigos, com os parentes, com os colegas de trabalho, enfim, com todo mundo, que é para esse conteúdo chegar a mais e mais pessoas. Temos um encontro marcado na nossa próxima edição. Um forte abraço e até lá! Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.